E a nova DC vai começar com Superman, exatamente. Não podia ser diferente, né? Desde quando o David Zaslav Siqueira assumiu a Warner Bros. Discovery, ele falou, cara, Superman, maior herói de todos os tempos, tá ficando de lado. Cadê o Superman? Tem que recomeçar tudo a partir do Superman, né? Tem que revitalizar a marca Superman. Ele quer... É aquela coisa, juras. Vamos parar pra pensar. O símbolo do Superman, Sim. Esse S aqui, rapaz, é tão reconhecível quanto o símbolo da marca da Coca-Cola. É um dos logotipos mais reconhecíveis do planeta. Exatamente. É incrível o descaso que as administrações anteriores da Warner tiveram com o personagem. E o Zaslav, aparentemente, eu digo aparentemente porque é o que ele deixa transparecer o tempo todo, ele quer trazer a marca Superman de volta a toda a glória. E por isso, a gente vai ter não só um filme, a gente não teve só um filme do Superman anunciado, mas também um filme da Supergirl. A marca está sendo revitalizada. Isso. Com os CEOs aqui, James Gunn e Peter Safran são os comandantes, os chefões da DC Studios. Eles anunciaram aqui, e Siqueira, vamos fazer o seguinte, a gente vai explicar tudo que a gente sabe de Superman Legacy, que é o novo projeto. Vamos colocar primeiro o que é que o James Gunn falou desse projeto, né, legendadozinho, bonitinho pra você assistir aqui, e aí depois a gente coloca a matéria com alguns códigos, algumas informações extras desse projeto. Next up is the big one, the true beginning of the DCU. This is called Superman Legacy. This is being written by me. I'm in the middle of it. I'm having a great time doing it. And Superman will be released into theaters July 11th, 2025. Já tem okay, data, the né? next thing is a... Então já tem... É isso. O que temos de informação dele no anúncio oficial foi exatamente isso. Filme grande, vai começar o projeto do, né, o DCU no cinema. Vai ser com o Superman Legacy, né? Deixa eu tirar um pouquinho o som aqui. Essa HQ que você tá segurando aí, né, Siqueira? Você tem HQ exatamente. Aí, né? Aqui é Grande Desastre do Superman, do Grant Morrison. O James Gunn, ele tinha postado algumas fotos tomando café da manhã, lendo essa obra-prima aqui. E Grande Desastre do Superman é uma das melhores histórias do Superman já escritas em todos os tempos. Ponto. Mas não é uma história com o Superman em início de carreira. Então já temos um Superman em atividade, né? Não, e outra coisa. Essa aqui é uma história que conta basicamente os 12 trabalhos do Superman. Eu não quero dar spoilers porque essa história é muito boa. Por favor. Mas ela não mostra o começo da carreira do Superman. Ela tá muito mais perto do ocaso, pelo menos a primeira era do Superman. Entendi. Embora ela tenha um capítulo específico que é voltada para o começo da carreira do personagem. Mas é um capítulo muito específico e não acho que vai ser expandido. Eu acho que o James Gunn deve estar pegando alguns elementos dessa história, especialmente o tom, que é um tom muito voltado para o sci-fi, é um tom muito alegre, muito Era de Prata. Aquela era dos quadrinhos lá nos anos 60, que tudo era muito exagerado, tudo era muito over, mas o Grant Morrison ele conseguiu fazer isso de uma forma muito interessante aqui pra época moderna. Essa aqui é a notícia oficial, hein, ó. Superman Legacy, filme escrito por James Gunn, marcará o início do novo universo DC. A estreia será em 2025, como a gente falou aqui. O Peter Safran, que é outro chefão da DC aqui, acredita que Gunn pode acumular a função de diretor no Eu tô dizendo isso faz tempo, juras. Exatamente. Tô dizendo isso faz tempo. Ó, vamos aqui pros cotes, que é uma parada importante aqui. Matéria do Martino Rapadura aqui, ó. Sobre Logan, né? Sobre Longa, Safran disse que essa não será uma história de origem do Homem de Aço. Como você já falou, o quadrinho não é história de origem, né? Não. Ou aspas aqui pra ele, ó. Ele se concentra no Superman equilibrando sua herança kryptoniana com sua educação humana. Ele é a personificação da verdade, da justiça e do jeito americano. Ele é bondade em um mundo que pensa em bondade como algo antiquado. Juras, posso dar uma pausa aqui? Né? Olha, vou te dizer que uma coisa. Tudo o que o James Gunn falou que esse Superman deveria ser, que vai ter a questão da bondade, que vai ter essa questão do legado kryptoniano, da herança kryptoniana, eu recomendo a galera dar uma lida nessa HQ. Superman esmaga a clã, do Jin Luen Yang e com arte do Gurihiro. Que é uma HQ muito, muito especial. Ela não é dentro da cronologia, ela coloca o Superman lá por volta dos anos 50, no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, e mostra o Superman que ele ainda não tá com os poderes a toda.
E por um motivo muito especial. Porque ele não quer se distanciar muito da humanidade. Então ele, psicologicamente, ele coloca esses bloqueios na cabeça dele. Ele já tá atuando faz tempo. Ele já é reconhecido como um grande herói. Mas ele não tá com os poderes a toda porque ele não quer voar. Ele só quer saltar por grandes distâncias. Porque, psicologicamente, ele tem medo de que esses poderes mais estranhos, o voo, a visão de calor, etc. Separe muito ele, né? Separe muito ele da humanidade. Ele começa a ter visões dos pais, visões do legado dele de Krypton. E essa história é contada em paralela com a história de alguns imigrantes chineses que chegam a Metrópolis para trabalhar, para viver. Então é uma história que eu acho que seria muito relevante e se encaixa no que o Gunn tá falando, especialmente em relação ao legado dele. O Superman, ele não é... Ele é diferente da Supergirl. Vou falar dessa diferença mais tarde. Mas ele é criado na Terra, ele é criado nos Estados Unidos. Mas ele tem toda essa herança com a qual ele não teve nenhuma conexão. Então eu acho que uma das coisas que seria interessantíssimas pro James Gunn explorar, que foi pouco explorada fora das versões de quadrinhos, é justamente isso. Essa dualidade. Ele foi criado na Terra com valores terrestres, mas ele tem toda uma herança, todo um legado de Krypton, que ele tem que respeitar também. Essa dualidade seria interessantíssima de lidar. Seria mesmo aqui. O segundo corte que ele falou aqui, ó, é importante, né? O Safran, esses cortes surgiram nas entrevistas, né? Um dia antes do anúncio oficial aqui, James Gunn e Peter Safran conversaram com a imprensa e tiraram algumas dúvidas e tudo. E eles responderam. E aí o Safran foi questionado ali. Ele disse que espera que James Gunn possa ser persuadido a dirigir a obra. Como foi revelado pelos chefes da DC Studios, nenhum diretor foi contratado para as obras do DCU até o momento. Porém, James Gunn foi perguntado sobre Henry Cavill, o antigo intérprete do Superman, né? E aí ele disse o seguinte: eu acho ele um cara legal. Acho que ele está sendo enganado por muitas pessoas, incluindo o antigo regime desta empresa. Mas este Superman não é o Henry por uma série de razões. Obviamente que ele quer um Superman um pouco mais jovem e tudo. Mas isso daqui, né? Eu acho que ele está sendo enganado por muitas pessoas. Isso aqui, Siqueira, é um shade, uma voadora em The Rock, né? The Rock que conseguiu convencer o Henry Cavill a voltar, né? The Rock que tá queimadaço na Warner, tá queimadaço na indústria, porque ele tentou empurrar o Adão Negro, tentou tomar a DC, colocou coisas falsas na internet, aí uma loucura de número, não sei o quê. Não, Adão Negro fez dinheiro, tá sucesso, não sei o quê. Isso tudo não aconteceu de verdade, né? Segunda vez que o The Rock fez isso, aliás. Também teve a situação lá no Universal com a franquia Velozes e Furiosos, que terminou com a cisão entre ele e o Vin Diesel. Sim. Né? Não foi a primeira vez. E aí, sobre a demissão do Henry Cavill, ele disse: nós não demitimos Henry. O Henry nunca foi escalado. Pra mim, é sobre quem eu quero escalar como Superman e quem os cineastas querem escalar. E pra mim, e pra história, não é o Henry. Né? Eu vou te dizer, Jura, se fosse uma adaptação direta de Grandes Astros do Superman, que tem o Superman em um ponto posterior da carreira dele, beleza. O Henry Cavill seria perfeito pra essa história, que inclusive funcionaria até mesmo como um fechamento pra história do Henry Cavill como Superman. Seria lindo. Mas como não é uma adaptação direta de Grandes Astros, e vai ter esse Superman mais em início de carreira e lidando com um legado kryptoniano dele, aí é outra história. Precisa-se realmente de um ator mais jovem. Mas, Siqueira, essa código aqui é muito boa, né? Nós não demitimos o Henry. Henry nunca foi escalado. É tipo assim, quando você pode dizer assim, olha, eu nunca levei o fora da Gisele Bündchen. Também nunca tentei, mas nunca levei o fora. Na verdade é aquela coisa, como é que eu posso demitir alguém que eu nunca contratei? Exato, sabe? Mas o James Gunn ele ficou nessa sinuca de bico porque ele foi chamado para fazer a reestruturação da DC e tinha todo esse barulho que foi criado pelo antigo regime e pelo The Rock, colocando o Henry Cavill de volta como Superman. E era uma coisa que, gente, não encaixa com o que eu quero. Sim. Ele ficou nessa sinuca de bico e teve que resolver isso. Teve que chamar o Henry Cavill pra uma reunião e dizer, cara,
Não vai rolar. Talvez eu tenha outro papel pra você depois, mas não vai rolar. Sicas, esse carinha aqui é um dos cotados pra fazer o Superman, né? O Wolfgang Novogratz. Pois é, né? E é aquela coisa, o burburinho ficou tão forte. O burburinho ficou tão forte que teve uns, vou botar entre aspas aqui, fãs que não fãs, encheram... né? Isso é a galera lá, as viuvaças do Snyderverse lá que enlouqueceram, né? Pistola porque trocaram o Henry Cavill. E aí, cara, foram atacar o menino. As redes sociais do menino, rapaz. Que isso, cara? Tanto é que ele foi forçado a desativar o Instagram dele por conta disso. Caraca, maluco. Não, que coisa, né? Muito triste isso aí, cara. Muito triste. Mas foi o que aconteceu, né? O Wolfgang aí. Inclusive tem outra artezinha aqui. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Olha só, hein? Macho. Sicas. Esse cara nasceu pra ser Superman, hein? Se ele for o Superman, tem até uma... Tem a idade. A imagem... boa. Tu tem uma imagem anterior, Juras, dele, eu acho que numa festa de Halloween, que ele tava vestido de Superman e deixou o pessoal meio doido, né? Aquilo ali, ele mais novinho com a fantasia de Superman. Aqui, olha a foto desse cara. Isso aqui sem produção, sem nada, só uma brincadeira, só uma roupinha e tudo. Imagina produzido, mano. O jovem Superman, ele tem 25 anos. Idade perfeita, especialmente porque, olha, James Gunn já disse, ele quer os mesmos atores trabalhando tanto no live action quanto em eventuais animações, certo? Dando as vozes, etc. Os contratos vão ser longos. Esse primeiro capítulo aí já vai... Cara, considerando o primeiro capítulo já deve ter uns 3 ou 4 anos aí, vão ser 10 anos de história, 8 a 10 anos de história. Ou seja, os contratos vão ser longos. Atores mais consagrados vão ter um pouco de dificuldade em aceitar. Por exemplo, a gente teve o Joaquin Phoenix, que quando tava lá na Marvel, quando tava em negociações lá pra fazer o Doutor Estranho na Marvel e quase fechou, não fechou porque o contrato era muito longo. E ele não queria fazer isso. Então tem muitos atores que não querem pegar esses contratos muito longos, que vinculem eles a tantos projetos assim. Então já vai ter um cortezinho aí. Atores mais jovens, no entanto, são mais propensos a fechar esses contratos. Sim. Eles conseguem, inclusive, pagar pouco, né? Paga pouco e aí na escalada do sucesso ele vai ganhando mais, né? É outra vantagem, né? Economiza o orçamento. O próprio Christopher Reeve, cara, foi uma escolha de um desconhecido. Se você assistir o primeiro Superman, ele é o terceiro nome nos créditos iniciais. Primeiro vem o Marlon Brando, depois vem o Gene Hackman, depois vem ele. James Gunn também falou sobre a Supergirl, né? Que é relacionada aqui ao universo Superman. Vamos colocar aqui o trechinho que ele falou. HBO Max series. One of my favorite comic book series from last year was Tom King's run on Supergirl, Woman of Tomorrow. And so we're going to turn that into a big science fiction epic film. Now, Superman is a guy who was sent to Earth and raised by loving parents, whereas Supergirl in this story, she is a character who was raised on a chunk of Krypton. She watched everybody around her perish in some terrible way. So she's a much more jaded character. Então a gente vai ver uma parada bem mais sombria com a Supergirl aqui, né? Bem um pouco diferente do que aconteceu com o Superman, né? Juras, imagina só. O Superman, ele foi criado na Terra. Então ele se vê muito também como um terráqueo. A Supergirl, ela nasceu em Krypton, passou boa parte da vida dela sendo criada em condições de força urbana num pedaço de Krypton que conseguiu sobreviver à explosão, vendo todo mundo ao redor dela morrendo aos poucos. E ela também, ela conheceu a cultura kryptoniana, ela sabe como Krypton era, ela lembra de como era o mundo dela antes de explodir, e ela passou também por esse martírio. Ela não é uma imigrante como Superman, ela é uma refugiada. É algo muito mais pesado, e ela passou por muito mais coisas. E essa história específica... E o jeito que ele fala que a gente vai ver uma ficção científica... Então, possivelmente, a gente vai ver muito o lado de Krypton, né? Vai ser nem na Terra, basicamente, assim, né? Se pensar. Olha, Supergirl, a Mulher do Amanhã, é uma história nesse sentido. É uma história muito mais sci-fi. Mostra a Supergirl numa odisseia no espaço. Sabe? Não tem Terra. Ela tá numa crise de identidade. Ela resolve viajar pelo cosmos. Acaba dando de cara com uma moça numa jornada de vingança e acaba acompanhando essa moça nessa jornada, tentando ser um anjo bom, mas não tão bom assim, mas um anjo bom do lado dela. É uma história que, cara, se você parar pra pensar, faz sentido até mesmo com o background do Gunn com Guardiões da Galáxia.
que tem esses personagens espaciais quebrados em busca de alguma coisa, em busca de pertencimento. Eu acho que vai ser uma história muito interessante. Periga ser tão ou até mais interessante que a do próprio Superman, porque ela tem uma origem, se você parar pra pensar, bem mais pesada, porque ela lembra do mundo que ela perdeu. Dos 5 projetos que foram anunciados de filmes, 2 são da família Superman, cara. Hã? Que maneiro. Exatamente. Né? E é isso, Juras. É uma história que eu acho que tem potencial pra ser uma coisa realmente marcante. É um ponto fora da curva. A gente nunca viu esse tipo de história dentro da DC antes. A gente não sabe se a Sasha Kyle, lá de Flash, né, que ela vai fazer a Supergirl, se ela vai ser essa Supergirl aqui, né? Ou se vai ser uma outra, né? Eu duvido muito por conta da idade da Sasha. Né? Nem por outro motivo. A Sasha já, quando esse projeto começar a ser filmado, já estava bem perto dos 30 anos. A história da Supergirl ela é muito mais pesada, justamente ela tem uma aparência muito jovem. Assim, então tem que ser tipo saindo da adolescência ali, tipo... A McKenna Grace, por exemplo. A McKenna Grace, ela tem hoje 16 anos. Quando o Supergirl deve começar a ser filmado daqui uns 2, 3 anos, já vai ter por volta dos seus 20. Vai estar na idade perfeita, sabe, pra personagem. Eu acho que seria uma escalação muito boa. Agora pode ser que é uma excelente atriz a menina também, né? Muito carismática e tudo, né? Agora pode ser que o James Gunn ele queira ir pra uma escalação, entre aspas, cega. A gente conhece a Supergirl clássica, como essa loira de olhos azuis, etc. A gente vai ter a Sasha Calle, que vai ser uma latina interpretando Supergirl, uma latina já com traços bem diferentes. A gente tem que ver o quanto de The Flash vai ser aproveitado no DCU, né? Que é uma coisa que a gente não sabe, né? Pode ser que o James Gunn queira fazer uma escalação de uma Supergirl que tem uma etnia um pouco diferente pra tentar reforçar essa coisa dela ser uma refugiada. Tem essa possibilidade também. Tem todas essas possibilidades. A Supergirl loira de olhos azuis também pode ser, porque a gente tem refugiados também loiros de olhos azuis. Não é a etnia da pessoa que diz as condições que ela passa na vida. Tem que ver se eles vão jogar no que é o original, né, no quadrinho, ou se eles vão realmente transformar Cara, no fim das contas, como ele mesmo falou, o que importa é a história, cara. Como tá sendo contado, né? Ele disse, olha, a gente não chegou ainda no ponto pra fazer a escalação da Supergirl, a escalação da atriz. Pessoalmente, eu iria pra essa faixa entre 19 e 20 anos. 19 e 20 anos, tá? Até porque pensando no futuro também Pensando até no futuro da personagem. Ela tem que ser obrigatoriamente mais jovem que o ator que vai interpretar o Superman. Ela é interessante, porque ela passou muito tempo em hibernação criogênica. Então, cronologicamente, ela é mais velha que o Superman, mas a aparência dela é de ser bem mais nova do que ele. O Superman tem lá para os seus 25, 26 anos, ela tá saindo agora da adolescência. Então, existe essa dicotomia que eu acho muito peculiar com a personagem. Ela é bem mais velha, mas tem uma aparência mais jovem. Ela passou por muita coisa, ela sofreu muito na infância, ela sofreu muito na adolescência, ela viu o mundo dela ser literalmente destruído, ela tem toda essa vivência que é muito diferente da que o Clark teve. Tem alguns códigos aqui, ó. Foi falado aqui pela dupla, né? O Superman foi enviado para a Terra e ele foi criado por pais incrivelmente amorosos, enquanto a Kara estava em Krypton, ele estava em um pedaço de Krypton, que se afastou muito do planeta e viveu durante seus primeiros 14 anos de vida em uma situação horrível, né? Foi exatamente o que ele falou ali, né? Então é uma Supergirl mais dura e tudo. E ele falou assim que a história é baseada no Tom King. Tom tem sido um dos arquitetos de toda essa situação e tem sido um dos caras na sala conosco, porque eles montaram um grupo, né, de roteiristas, junto com 4 outros 5 escritores, e eu amo sua visão desses personagens e com a qual ele os transforma levemente em algo único. Superman, a Mulher do Amanhã. Eu tenho alguns problemas com o Tom King, porque ele tende a escrever muito sobre trauma. Com personagens masculinos acaba sendo traumas que ficam repetitivos. Toda aquela questão do soldado. Ele fez isso com o Batman. Ele tem uma fase muito inconstante, às vezes maravilhosa, às vezes nem tanto, com o Batman. E você ele é muito escritor do Batman, né? Ele fez muita coisa do Batman, né? Ele fez uma história do Visão maravilhosa também. Ele tem uma carreira nos quadrinhos muito interessante. Mas eu devo dizer, a história da Supergirl é a melhor que ele escreveu na carreira dele, porque é a mais diferente.
E é recente, né? De 2021, né? E é recente. Né? E convenhamos, a arte da Bill Kizevely, cara, é uma coisa que dá um tom, assim, meio épico espacial, meio algo saído das páginas de HQs clássicas dos anos 40 e 50. Maneiro. É algo muito interessante. Muito bom. Não parece algo como industrializado, como a gente vê em boa parte dos quadrinhos hoje. Parece algo realmente autoral, feito com muito coração. E a história representa isso. Tem muito coração ali. Tem muito autoral, mesmo sendo feito com uma personagem tão consagrada como a Supergirl. Cara, juras, eu tô muito ansioso pra ver esse projeto. Tomara que realmente dê certo. Cara, é isso daí, né? Superman e Supergirl. Começando com Superman abrindo o DCU nos cinemas aí. A gente vai ver série, provavelmente animação antes, ali em 2024 e tudo, mas 2025. Né? No meio do verão, chega o Superman pra ensolarar o mundo, né? Agora, pra deixar o mundo mais colorido, né? Caso o James Gunn consiga realmente reunir o elenco que ele quer até o meio do ano, a gente vai ter o reboot com o Flash, certo? A gente vai ter o reboot no filme do Flash. Ele disse isso. Seria interessante mostrar relances desses novos atores embarcando nesses papéis no epílogo do filme do Flash. Mas já agora? Agora. Eu faria isso. Mostrando, olha, aquele mundo acabou, aquele mundo mudou, agora esse é o novo mundo que a gente tem. Vamos explorar juntos esse novo mundo. Acho que o filme ele tem que trazer essa mensagem. Olha, a gente teve essas aventuras com esse mundo, agora esse mundo mudou. Esse mundo agora é passado. O que a gente tem agora pra frente é isso. Seria até um jeito de tentar fazer essa transição de uma forma mais tranquila com os fãs, que a gente sabe, vai ter muita gente reclamando. Eu não sei se vão dar tanta moral assim pra esse Flash não, tá? Tenho minhas dúvidas aí. O que ele falou, né, já comentei aqui outras vezes, ele dizer que o Shazam, o Flash, o Besouro Azul e o Aquaman podem possivelmente fazer parte do DCU, não tem nada fechado, quem sabe no futuro, é meio que uma forma de dizer que esses filmes ainda são relevantes pra esse novo cronograma, que eu não sei se é verdade, né? Temos que aguardar, vamos aguardar, é um começo, né, temos as novidades, com o passar dos dias vão saindo outras novidades e a gente traz aqui pra você. Por isso se inscreve no nosso canal e clica no sininho pra ser notificado a cada vídeo novo, porque você tá vendo o vídeo do Superman e obviamente tem um vídeo sobre o Batman, falando sobre as novidades do Batman. Não vai ser Batman de Pattinson dentro do DCU. Quem vai ser? Como vai ser esse Batman? Batman e Robin? Como é assim? Como é que vai ser? Vai ser escalado o novo Batman? Vamos falar aqui no outro vídeo, obviamente, pra você acompanhar tudo aqui dentro do Rapadura. É isso! Nos encontramos na próxima. Tchau!